Mitos e contos. Histórias que a vida conta. Muito bem, são 9h04 nessa manhãzinha de terça-feira, hoje dia 13 de janeiro. E eu já começo a contar a história de uma ouvinte que não quer ser identificada e a gente respeita, né? Mas ela diz que é nossa ouvinte de todos os dias. Ela é mineira. Disse assim: fui casada por 30 anos. Tinha um casamento estável, tranquilo, 2 filhos lindos. Estava feliz com a minha vida, mas infelizmente durante a pandemia eu perdi meu primogênito, meu filho, que tinha apenas 20 anos. E essa dor eu carrego comigo até hoje. É uma dor que não supera nunca, sabe? Uma mãe que precisa enterrar seu filho, realmente é muito doloroso. E só quem passa por isso pode avaliar o tamanho da dor. Mas, após essa tragédia que aconteceu na minha vida, a minha vida conjugal também foi morrendo, sabe? Meu marido começou a se isolar e a gente não tinha mais diálogo em casa. Era um horror. Ele evitava ficar comigo sozinha. Pouco a pouco foi deixando de me procurar na cama. Bom, nós temos uma filha que hoje está com 20 anos e desde o falecimento do nosso filho, ele passou a viver somente para ela. Era como se eu já não fizesse parte da família. No início, para te falar a verdade, eu não me importava, não. Até gostava de ficar sozinha e não tinha vontade de conversar com ninguém. Não conseguia sequer trabalhar. E assim eu vivi por 4 anos. Só que um dia eu estava em casa e aconteceu um episódio com a minha filha que me deixou bastante chateada. Ela quebrou um presente que eu havia ganhado há pouco tempo e, de certa forma, aquele incidente foi um gatilho muito forte para mim e eu surtei, gente. Eu saí de casa chorando muito e quando eu dei por mim, eu estava sentada ao lado do túmulo do meu filho. Não consigo lembrar nem como eu cheguei lá. Só sei que foi uma amiga minha muito querida que me encontrou e me levou de volta para casa. E depois que eu me acalmei, eu percebi que meu esposo em nenhum momento procurou saber se pelo menos eu estava bem ou se eu precisava de alguma coisa. E aí, bom, ele não me dirigiu nenhuma palavra sobre o ocorrido e assim o tempo foi passando, né? Nem conversar comigo ele conversava mais. E um dia eu levantei, olhei à minha volta e vi que aquele lugar estava me fazendo muito mal. A lembrança do meu filho era muito forte e eu queria muito sair daquela casa, daquele ambiente. Nós morávamos em uma casa ao lado da casa da mãe dele e ele disse que só sairia dali se a mãe dele fosse junto. Mas ela logo foi falando que não sairia dali de jeito nenhum. E assim continuei ali, me sentindo mal, sem vontade de fazer nada. Nem consegui trabalhar, eu conseguia. Ô Cleide, eu sou funcionária pública concursada e depois de alguns anos afastada do trabalho, me aposentaram, graças a Deus. E quando isso aconteceu, eu tomei uma decisão, porque eu já não aguentava mais, eu não tinha vontade de fazer nada. Sou católica e não conseguia nem participar das missas aos domingos. Imagina como era para mim, né? Era algo que me deixava muito triste. Então chamei a minha filha, falei com ela que eu estava querendo me separar do pai dela e sair daquela cidade, porque se eu continuasse morando no mesmo lugar, ia ser muito difícil esquecer. Afinal, 30 anos de casados era muita coisa, né? E para minha surpresa, minha filha me deu total apoio, disse que entendia perfeitamente e ainda não conseguia nem entender o porquê que eu e o pai dela estávamos juntos, porque não tinha mais cumplicidade. Então, chamei meu marido para conversar e falei com ele que eu queria a separação. Falei tudo que estava passando, tudo que me incomodava. Ele ouviu tudo calado e no final só disse que parecia que eu estava fazendo ele se sentir um monstro. Mas em nenhum momento ele pediu para eu ficar. E assim eu fiz. Resolvi que eu iria morar num lugar que tivesse praia, porque eu amo o mar. Como boa mineira que sou, né? Vim para Vila Velha, aluguei um cantinho, voltei lá só para pegar minhas coisas e estou aqui tentando recomeçar a minha vida. Tem dias que eu confesso que é muito difícil, viu? Ainda fico pensando, será que eu fiz a coisa certa? Mas voltar para aquela vida eu não quero nunca mais. E eu já estou na casa dos 50 anos e você imagina como é difícil, né? Fazer amizades por aqui. Os homens só querem saber de sexo e realmente não é o que eu quero nesse momento. Claro que eu quero encontrar alguém especial, conhecer uma pessoa bacana, porque eu sou muito romântica. E ainda vou encontrar a tampinha da minha panela, sabe? Mas eu queria muito fazer amizades, ter companhia para sair, rir um pouco.
principalmente nos finais de semana, que é quando eu me sinto mais sozinha e mais triste. Por isso eu resolvi contar minha história aqui na Litoral FM, porque vocês são a minha companhia diária. E depois de ouvir tantos relatos aqui, eu criei coragem para dividir minha história com vocês. Confesso a vocês que está muito difícil para mim, e se algum ouvinte se identificar comigo ou até com a minha história e quiser conversar, fazer amizades, eu vou ficar muito feliz, porque eu sigo aqui, tocando em frente. Aliás, essa é a música que marca a minha vida. E contos. Histórias que a vida conta. Ai, gente, olha, vou falar para vocês uma coisa tão complicado pra gente que tá lendo a história da pessoa, porque claro que eu já tinha lido umas 4, 5 vezes antes, justamente para não me emocionar no ar, o que é muito difícil de não acontecer, né? Porque a história dela é uma história muito triste. Primeiro porque eu preciso falar que eu sinto muito pela sua perda. Realmente eu não faço ideia que dor é essa, mas só de tentar imaginar chega a dar um sufoco, assim, eu fico sem ar. A gente que é pai, a gente que é mãe, é desesperador saber que perdemos um filho. Deus me livre, é difícil até de falar isso. Então eu não sei o que você está sentindo mesmo, eu só sinto muito, é o que eu tenho que falar. Tenho que falar também da sua filha. Gente, a sua filha é maravilhosa, te entendeu. E é claro que numa perda sofrem todos, né? O pai, a mãe, o filho, todos em volta, cada um com a sua dor, uma diferente da outra. Mas vocês duas estarem juntas e uma apoiando a outra é um momento muito bacana isso, né? O apoio da sua filha é maravilhoso. Agora, mulher, que coragem a sua, hein? Trocar de estado, caramba, tô muito orgulhosa de você, viu? Muito orgulhosa mesmo, principalmente por você estar buscando viver e não apenas existir. Ainda mais depois de tantas dores que você passou, eu devo confessar a você que eu tenho muito orgulho, viu? E eu quero ser sua amiga, ela sabe disso, fora do ar já falei isso pra ela, que pode contar comigo, tá bom? E eu já tenho algumas pessoas também que eu quero passar para ser seu contato de amizades, que eu tenho certeza. Inclusive tem uma que é a Lena, que a música de vocês é a mesma. Vou colocar vocês aí em conjunto, que tem uma história muito parecida com a outra aí. Acho que é o momento da gente fazer um ciclo de amizade bem bacana, uma fortalecendo a outra, ajudando a outra. Aliás, eu costumo dizer, a Sol não vai me deixar mentir, quando a gente puder uma levantar a outra, é o mínimo que a gente pode fazer, uma pelas outras, né? Atrapalhar jamais, só ajudar, né, não, Sol? Exatamente, deve ser uma dor assim imensa, não tem como a gente mensurar mais meus sentimentos pela perda da sua filha, e é isso. Do filho, e conseguiu mudar de estado, veio pra cá, e Deus vai te abençoar, como tem abençoado, né? Exatamente. Te reerguer. E estamos aqui para ser sua amiga, pode contar com a gente. Tem mais gente aqui, ó, a Edilene falou assim, ó, meninas, passa meu contato para ela, por favor, quero ser amiga dela. Pronto, mais uma. Já vou anotando tudo aqui, vai pegando tudo aí, tá, Sol? Todo mundo que quer ter ela como amiga, a gente vai mandar tudo para ela, tá bom? Todos os contatos aí. Se Deus quiser, os nossos ouvintes são os melhores do mundo, disso eu não tenho dúvida. Então vai virar um ciclo de amizade gigante para você, você não vai se sentir sozinha nunca mais, se depender da gente. Tem vários comentários aqui, já já a gente coloca todo mundo no ar, mas eu já adianto e falo, se você também quiser contar a sua história, até mesmo para desabafar e tal, pode ficar à vontade, né, Sol? 999-86-1050, conta em texto, coloca música, né, que tem a ver com a história que você vai contar. A gente vai ter muito carinho aqui de passar a sua história aqui na Litoral. E é isso, como disse a música, vamos tocando em frente. Terça-feira, a semana engrenou. Agora vai daquele jeito, em alto astral.